E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo da Central do Livro de Mórmon. Nós estamos entrevistando hoje o presidente Cícero Soares, que estão servindo na missão Brasil-Belém. E eles vão contar um pouco sobre a vida deles, especialmente o presidente Soares, a respeito do pai dele, que foi o primeiro membro da igreja batizado no norte e nordeste do Brasil. É isso, presidente? Exatamente. Perfeito. Então, fique à vontade aí para contar a nós a história de como foi a conversão do seu pai. Tá ótimo. Eu sou muito grato por isso, porque durante muito tempo da minha juventude, eu vivi na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era o presidente do ramo, mas eu sou muito grato. Eu nunca tinha tido muita gratidão, expressado minha gratidão aos missionários que encontraram e batizaram meus pais. Por quê? Eu achava que eu não tinha tido esse privilégio de ter missionários que me ensinaram, porque eu já nasci como membro da igreja. Mas depois eu reconheci isso e até hoje eu sou muito grato. E quando eu falo isso, vez por outra, eu me emociono muito por causa desse privilégio que ele criou. E hoje a gente vê como a igreja é tão grande já no Nordeste do Brasil e até no Norte, onde eu estou servindo aqui também. Então, os missionários chegaram aqui, eu vou contar um resumo disso, tá? Os missionários chegaram aqui no dia 1 de abril e no dia 2 de abril de 1960. Eu perguntei, Elder Dan, você foi o primeiro que chegou aqui? Ele disse, não, eu fui o segundo, porque o meu companheiro sênior, Elder Norton, desceu a escada do avião primeiro. E eu pisei aqui na terra de Recife em segundo lugar. Esse Elder, repetindo o nome, Stanley W. Dunn, ele ainda está vivo, e o Elder Michael M. Norton, ele faleceu há exatamente um ano atrás. É bem triste, porque até no Google Fotos me avisou sobre isso e sobre que eu tinha feito uma homenagem para ele sobre isso. Então, eles vieram do sul do país ou do sudeste, estavam em São Paulo e áreas no interior de São Paulo, e o presidente William Grant Bangerter designou eles para virem e abrir a área no Brasil. E depois mandou mais outros 2 missionários. Eu preciso, por justiça, dizer o nome dele. Aqui estão os 4. É o de Michael M. Norton, é o de Stanley W. Dunn, é o de Joseph T. Williams e é o de Gary L. Kidman. São esses 4 aqui. Tá? E eles começaram a trabalhar muito duro aqui. Eu vi que eles foram em áreas no centro de Recife, a área mais populosa de Recife, que é o bairro de Casa Amarela, e eles não paravam de trabalhar. Eles trouxeram algumas referências de pessoas que poderiam ser membros da igreja, americanos, e moravam no Brasil, porque Recife era uma forte base aérea que ajudava na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos. Então, tinham muitos americanos aqui. E ocorreu que eles não encontraram ninguém. E eles foram visitando muitas pessoas e não encontravam ninguém. Então, um determinado dia, eles escreveram para a ala deles e disseram que o presidente da missão queria tirá-los daqui, porque eles não tinham nem conhecido ninguém que pudesse ouvir quase as lições. E aí
ele mandou uma mensagem para a ala Centerville, Utah, o elder Michael M. Norton, caixa postal 168, Recife, e ele pediu para que pudessem orar para que eles encontrassem uma família. E aí, eles mandaram esse telegrama no dia 24 de março, aqui. 24 de abril, né? 21 aqui, é em torno disso. Aqui tem um carimbo que parece que é 21 que chegou, mas aqui embaixo está mais claro, dizendo 24 de março. Abril. De abril, desculpa. Aí ele diz aqui, tu lembra o nome do bispo, Roxana? Era o marido da irmã Ellen Smoot, bispo Smoot. Então, eles disseram o seguinte, jejuamos e oramos no domingo, dia 24, de acordo com o que ele havia pedido. Tá? E diz aí a segunda ala de Centerville. Esse telegrama é bem interessante. Por quê? Eles receberam isso, eu preciso confirmar isso numa segunda ou terça-feira, depois que eles haviam, na ala dele, feito jejum e oração. E aí, eles estavam andando num bairro, na praia de Recife, que um dos bairros é Boa Viagem, e a parte mais central é um bairro chamado Pina, que é também na praia. E eles decidiram parar por volta de umas 3 horas da tarde. Eles disseram, naquele outro livro que o Elder Bird produziu com informações sobre isso, de que eles estavam temerosos porque fazia quase um mês que eles não tinham um grupo de ensino zero. Eles não tinham ensinado o evangelho ainda. E aí eles pararam numa esquina e eu levei o Elder Dan lá e ele chorou de novo. 2 vezes que ele esteve lá, ele se emocionou. Porque era exatamente igual ao local. Eles oraram, ficaram um de frente para o outro, numa esquina que tinha muro. Um de frente para o outro, oraram e pediram ao Senhor que eles não sabiam mais o que fazer. Quando terminaram a oração, tinha uma pessoa lá que saiu fora da casa para varrer a calçada. Normalmente, ela disse que só fazia isso 5 horas da tarde, quando o sol começa a se pôr lá em Recife. Mas ela saiu mais cedo e varreu a calçada, e aí o Elder Norton, que estava de frente para a rua, disse, Elder Dan, eu não sei muito, mas talvez a nossa presidente da Sociedade de Socorro a gente já encontrou. E foi lá e era minha mãe. Eu quero lembrar que eu não era vivo ainda, não. Qual o nome dela? Irene Bandeira Soares. E aí ela estava varrendo a calçada lá na frente e eles chegaram e disseram, como vai, tudo bem? E ela cumprimentou eles tal, e perguntaram por meu pai, que era um piloto de avião, Milton Soares Júnior, e que ele trabalhava naquela época para o governador do estado de Pernambuco, Cid Sampaio, era um governador lá. Ele não era funcionário público, ele era piloto de um avião particular de Cid Sampaio, que era dono de diversas usinas de produção de açúcar e álcool. E aí eles ficaram de voltar, e quando eles chegaram, minha mãe disse, Milton,
vieram 2 rapazes aqui, americanos, e disseram que queriam conversar conosco. E ficaram de voltar hoje à noite. E aí papai disse, deve ser vendedor de livro. Ela disse, o interessante é que os 2 se chamam Helder. E aí, então, pouco tempo depois, os missionários chegaram, bateram na porta. Foi, então, alguns dias depois aí de abril. E papai precisava falar inglês como piloto de avião, e ele trabalhava com ele era radioamador. Ele entende de telégrafo e ele consegue ouvir e entender isso rápido. E ele era também radioamador. Eu lembro desses equipamentos lá em casa, eu pequeno, cheio de válvulas. Ele era mais ou menos do tamanho de uma geladeira bem grande hoje. E ele falava no mundo inteiro com pessoas. Era um hobby que ele tinha. Eu creio que era PY7AFZ. Era a sigla dele. E aí ele começou a conversar em inglês com os missionários, e aí os missionários começaram a ensinar já para toda a família. A mãe, o pai e 4 filhos. Irajá, o mais velho, que foi o primeiro missionário brasileiro a servir no exterior. Ele foi um 70 de área, representante regional, e foi também segundo conselheiro na presidência da área Brasil Norte, quando o Helder Cláudio Costa era o presidente da área. Depois tem minha irmã, a segunda, Irecê. Meu irmão Irajá tinha 14 anos. Depois a minha irmã Irecê tinha uns 12 anos. Depois a outra irmã, Moema, era um pouco mais nova. E a minha irmã Moema, ela faleceu de câncer em 2004. E a irmã mais nova, que tinha 7 anos, que era Solange. E eu e minha irmã mais nova, Rebeca Soares, não éramos nascidos ainda. E aí eles começaram a ouvir as lições e os missionários voltaram. Eles abriam um equipamento chamado flanelógrafo, que parece como um guarda-chuva pequenininho que você abre e apoia na mesa, e ele tem um feltro aonde eles colavam as fotos, gravuras de Joseph Smith e da igreja. Eles colavam uma lixa, cortavam a lixa e prendiam lá de forma que segurava naquilo, e eles iam ensinando. E eles se tornaram muito amigos, né? E um determinado dia, já no mês de maio, né, em torno do dia 10, dia 11, os missionários foram lá e desafiaram a família para ser batizada. Papai estava um pouco preocupado. Agora vocês vão entender o porquê. Porque o local das reuniões ficava na avenida, uma paralela da Avenida Sul, em Recife, uma rua chamada Rua Imperial. E lá era uma pousada. E as reuniões, evidentemente, papai foi o primeiro que foi assistir às reuniões, junto com a família. Existia um quarto com 2 camas de beliche que eles guardaram, e o quarto era uma coisa até difícil, porque não tinha nenhuma janela. Tá? E a reunião era lá. Ou seja, os filhos sentavam na cama, tinham 4 cadeiras lá, tinha a mesa de estudo, que se transformava uma no púlpito e a outra na mesa de sacramento. Tinha uns 10 copos de vidro que eram servidos através de um prato,
e a outra era um prato com pão também, e eles usavam o próprio lençol da cama lavado para ser a coberta do sacramento ali. Meu irmão dizia, rapaz, o ruim é quando eles fecham a porta por causa do sacramento. É um calor dentro que é para matar. E aí, papai, um dia, nesse dia que eles chegaram lá, papai disse, Elders, vocês serão nossos amigos eternos. Quando ele disse isso, tocou profundamente os dois missionários, porque eles disseram, rapaz, ele não poderia ter dito uma palavra mais profunda. Mas ele continuou. Mas, Elders, no momento eu não quero atrapalhar vocês. E nós não temos o interesse de nos filiar à igreja, porque é uma coisa difícil, porque nem existe a igreja realmente aqui. A gente tem as reuniões no quarto onde vocês dormem. E eu não sei como a gente vai fazer. Eu gostaria até de filiar à igreja, mas quando ela tiver maior e mais robusta aqui na cidade. Eu sei que você me disse que em outros países é muito grande, em São Paulo existe, no sul do Brasil, no Rio de Janeiro, mas aqui não existe a igreja ainda. E aí os missionários disseram, irmão Milton, você tem lido o livro de Mórmon? Ele diz, papai era um ávido leitor. Ele tinha uma biblioteca particular com cerca de 500 volumes. Tinha livro de todo jeito. E eu lembro muito forte isso, que os principais livros dele, ele gostava muito, eram os da Segunda Guerra Mundial. Eu vou abrir um parêntese aqui. Meu pai é paulista, nasceu em Osasco, e minha mãe é pernambucana, nasceu aqui em Moreno, no Grande Recife. E papai foi mandado pela aeronáutica para cá, porque ele iria viajar para ser piloto na Segunda Guerra Mundial. E ele veio para cá em torno de 1944, e aí a guerra acabou. E ele gostou tanto do clima por aqui e da profissão que ele já exercia, que ele ficou em Recife, até quando faleceu com 93 anos de idade. Voltando, então, para a história, aí os elders disseram, o senhor está onde? Ele disse, eu já estou no meio do livro de Alma. Disse, excelente. O senhor está lendo mais alguma coisa? E ele disse alguns livros. Eu lembro bem que era o livro Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. E tinham outros livros que ele estava lendo também. E perguntaram, o senhor já orou a Deus para saber se é verdade? E aí ele disse, eu não orei ainda, mas eu posso fazer isso. E eles disseram, eu queria lhe desafiar para fazer isso, para que o senhor possa fazer isso o mais rápido possível. Ele disse, bom, eu prometo isso. Papai já queria devolver, para não dar prejuízo a eles, o livro de Mórmon, alguns folhetos que ele tinha. E aí, papai prometeu fazer isso. E eles disseram que voltariam na quinta-feira. 2 dias depois, era terça-feira à noite. Aí aconteceu que ele foi para o quarto e disse, eu vou orar logo. E aí leu mais um pedaço do livro de Mórmon e depois terminou e ele disse que tinha quase certeza que iria um ser celestial aparecer para ele e dizer que aquilo era verdade. Quando ele terminou de orar, ele ainda passou alguns minutos ajoelhados e com os olhos fechados,
Depois ele levantou e, de acordo com o que ele escreveu, ele disse, bem, eu sou o mesmo homem que me ajoelhou, que se ajoelhou aqui alguns minutos atrás. E aí, ele ficou muito pensativo e, antes de dormir, ele se deleitava em ler livros. Aí ele pegou esse livro aqui, que não é um livro que tem nada a ver com religião, chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. E ele pegou o livro e abriu exatamente no meio dele. Abriu aqui no meio e começou a ler o livro. E aí ele ficou impressionado. Aqui diz mais ou menos assim, e está aqui escrito, ele botou um clipe de papel aqui, que quase marcou o livro e quase rasgava a página, eu tive que tirar com muito cuidado. Eu levei um livro novo, dei a ele e disse, me dê esse velho, e peguei o livro. Aqui embaixo ele escreveu ainda, ver Tiago 1,5 e Moroni 10,4, com a letra dele. Aqui. E o livro diz assim, lembrando que esse livro é para fazer a pessoa não ter preocupações, né? E aí, quando ele abriu o livro, ele próprio marcou com esse colchete aqui, com essa chave, dizia o seguinte, o fato de não compreendermos os mistérios do nosso corpo, da eletricidade ou do motor a gasolina, não nos impede de usá-lo e tirar proveito dessas coisas. O fato de eu não compreender os mistérios da prece, aí ele se arrepiou todinho, lembrando que a mãe dele era alemã, Carlota Reinhardt, e o pai era descendente de português, Milton Augusto Soares. Ele era bem durão, para papai derramar uma lágrima, era difícil isso. Quando ele olhou isso, que o fato de eu não compreender os mistérios da prece e da religião já não me impede de gozar uma vida muito mais rica e feliz, que é a que a religião me proporciona. Isso está na página 197 aqui do livro. Então, ele se emocionou na cama e acordou a minha mãe e disse, Irene, eu vou me batizar na igreja. Agora eu sei que é verdade. E ele ficou muito emocionado e derramando lágrimas. Ela acordou, estava no início do sono, disse, bom, deve ter sido alguma coisa muito grande para você estar chorando, Milton, assim. E aí eu perguntei a ele, depois, bem recentemente, pai, por que é que você chorou tanto? Ele disse, por dois motivos. O primeiro é o motivo normal de eu ver que minha oração foi respondida. Eu estava lendo esse livro aqui a 6ª vez. Nunca lembro de ter aparecido isso na página do livro. Caso alguém queira encontrar, fica bem rápido aqui. Qual é esse? Parte 5, capítulo? Capítulo 20. Capítulo 19. Capítulo 19. E aí, logo depois, 4 páginas, tem, eu guardei isso aqui, isso é um tesouro. Eu trouxe até para a missão também. Então, ele teve uma decisão completa e ninguém podia tirar isso da cabeça dele. Presidente, você falou que ele chorou por 2 motivos. O primeiro... O primeiro foi a resposta normal dele ver a oração respondida. Eu digo certo. E o outro motivo?
Ele disse, bem, o outro motivo é descobrir que minha fé era tão fraca que o senhor teve que mandar a história, a resposta por escrito para mim. Porque, senão, pelo sentimento em si, talvez eu não seria convertido. Então, lá no centro de visitante em São Paulo, tem uma frase que ele colocou, ele disse, para ser membro da igreja no início, lá no Nordeste, não precisava de coragem, precisava mesmo era de fé. Quando os missionários chegaram, na quinta-feira de manhã, era o dia que ele estava livre, não precisava pilotar o avião, os elders entraram e ele estava na varanda, gritou de lá, elders, quando é que eu posso ser batizado? E os elders começaram a rir e a chorar ao mesmo tempo. Eu não sei como isso é possível. Talvez eu estou fazendo isso aqui agora. E aí os elders disseram, irmão Milton, não brinque com a gente, não. Nós já estamos jejuando há 3 dias. Jejuamos na segunda, depois que saímos daqui, na terça, ou melhor, na terça, na quarta, e hoje é quinta-feira, a gente está jejuando para você receber essa resposta. E ele disse, elders, então eu estou pronto. Vamos fazer o batismo agora. Como é que é? E os missionários, nem preparados para isso estavam. Disseram, bom, nós vamos agendar aqui, mas não precisa ser hoje. Eu queria lhe sugerir para ser domingo agora, dia 15, que é o dia da restauração, da comemoração da restauração do sacerdócio arônico. Aí papai disse, tá, e como vai ser isso? Eles disseram, bom, o senhor pega o carro, vai nos buscar, traz os 4 missionários, ele tinha uma caminhonete Studebaker, e aí disse, que horas eu vou buscar vocês? Ele disse, o senhor vai buscar a gente 4 horas da manhã. Isso é noite fechada lá em Recife. E aí a gente vem para a sua casa, aqui a gente vai trocar de roupa, depois nós vamos andar até a praia, vamos fazer o seu batismo e vamos depois voltar para a sua casa, temos um de jejum comum com todo mundo, e depois nós vamos para a igreja. Papai disse, a gente vai lá para o seu quarto, né? Disse, E aí fizeram o batismo. Eu disse a meu pai, eu perguntei, Elder Dani, Elder Norton, aos 2 juntos, rapaz, vocês registraram a foto do batismo de toda a família, mas o batismo do meu pai, vocês não têm uma foto, mestre. E vocês tinham 4 missionários. 2 entraram, um para batizar, o outro para ser testemunha. E vocês podiam ter tirado a foto. E aí ele disse, a gente fez muito rápido, porque a gente estava preocupado que ele se arrependesse de ser batizado. Ele se arrependesse, não, ele desistisse de ser batizado. E aí voltaram para casa e começaram a ir para a igreja. Aí mamãe chegou e disse, bem claro, para os 2 elders mais próximos e para meu pai, olha, eu não conheço muito da igreja ainda. Mas uma coisa eu sei, eu nunca vi uma igreja mais pobre do que essa. Pense numa igreja pobre é essa. Rapaz, não tem nem cadeira, bicho, para a gente se sentar, tal. Eu vou ajudar aqui. Aí ela fazia crochê muito bem, tal, e ela viu o tamanho da mesa, tal, e ela de crochê, ela levantou, ela
foi costurando e fez uma toalha linda. Rapaz, olha a Amazônia como é. Olha a tempestade aqui agora. Nossa, chuva forte. A minha irmã serviu aí em Belém também. Ela conta dessa chuva forte. Mas, olha aqui. É muita água.